Sejam muito bem-vindos ao Farol Insights. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial novamente aqui. Hoje o assunto vai ser totalmente diferente de todos que a gente já viu. O currículo dessa pessoa é pesado, é o mais longo que eu já li até hoje. Então prepara, porque vem coisa boa por aí. Vamos lá, eu vou ler aqui o currículo dele. Hoje eu tenho a honra de apresentar um profissional que transforma vidas através de conhecimento e do desenvolvimento humano. O Júlio é professor da Rede Estadual de Santa Catarina desde 2018, atuando na área de ciências humanas, com um foco incrível no ensino de história e filosofia. Mas o trabalho dele vai muito além da sala de aula. Ele também conduz um projeto voltado à formação de pessoas em inteligência emocional e desenvolvimento humano, com ações que promovem saúde mental e incentivam o autoconhecimento. Bem legal. O currículo desse garoto jovem é inspirador. Ele é graduado em História e Filosofia, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Terapia Cognitivo-Comportamental. Atualmente, mergulhando em estudos de neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. E ainda, ele está graduando em Sociologia. Cara, é muito conhecimento, né, Júlio? Olha só, com todo esse conhecimento, o Júlio busca impactar positivamente a vida das pessoas, oferecendo ferramentas que fortalecem a competência emocional e ajudam no crescimento pessoal. Tenho certeza que a conversa de hoje vai transformar muitas vidas, muito conhecimento. Eu estou muito curioso para aprender contigo aqui hoje. Autoconhecimento, inteligência emocional, enfim. Isso vai ser aplicado no dia a dia de forma prática. Seja muito bem-vindo, Júlio. Muito bem, obrigado pelo convite. É uma honra, né? Tu sabe da amizade, né? Sabe do tempo que a gente já tem de convívio. E a gente veio para agregar. Eu vi todos os podcasts que rolaram até agora. A equipe massa pra caramba aqui também. Todos os convidados de peso, me sinto honrado em fazer parte do podcast hoje. Legal, cara. Seja muito bem-vindo. E já vamos começar assim, ó, com os dois pés já. Ó, o que é inteligência emocional e como a gente pode aplicar isso no dia a dia? Por exemplo, de uma forma prática, uma pessoa que não conhece inteligência emocional, como a gente pode fazer ela entender isso? Bem, a inteligência emocional, vou primeiro falar um pouquinho da história da inteligência emocional para a gente poder contextualizar. Já desde 1920 já se discute, se fala sobre inteligência socioemocional, né, que envolve não só tuas emoções, mas o contexto geral, né, teu convívio com outras pessoas, né? Mas ali na década de 80 teve um neurocientista, posso colocar como assim, o Gabner, né, que traz um livro sobre as múltiplas inteligências. E ali ele trabalhava sobre inteligência intrapessoal, né, e interpessoal, né? Intrapessoal seria a tua, né? E o inter seria fora de ti, né? Seria as outras pessoas. Mas ali em 95, né? Até eu trouxe um livro do cara, o Daniel Goleman, que ele explora inteligência emocional de uma maneira muito mais didática, mais fácil de ser passada adiante, mais fácil de ser compreendida, assim, uma linguagem mais simples, né? E ele explora cinco pilares. A gente vai falar no decorrer, né, dos 5 pilares. Mas o que seria inteligência emocional? O próprio Daniel Goleman fala que a inteligência emocional está ligada ao QE. Normalmente a gente tem o sistema traz isso, né? E focado no QI, né? Sempre no QI, no QI, no QI. Consciente intelectual. A escola foca nisso, a faculdade foca nisso, todas as profissões focado só na parte intelectual da coisa, né? E esquece que tem uma parte emocional, que corresponde, posso chutar por baixo, assim, 90% de tudo. Porque nós somos mais reativos do que racionais, né? Então, depois a gente também pode explorar um pouco isso sobre um dos pilares envolve a regulação das emoções. A gente tem como lidar com as emoções, que o próprio Daniel Goleman aborda. Mas inteligência emocional seria basicamente isso. Saber lidar com as emoções, gerenciar elas, né? Ter conhecimento dela, né? Um dos pilares dele é o autoconhecimento. Então, tu saber o que essa emoção é, por que ela surgiu, por que tu reagiu com essa sensação, né? Porque a emoção deixa de ser uma sensação, te traz sensação física, né? E tu conseguindo compreender isso, fica muito mais fácil para tu reagir e tem algumas consequências de reações que elas podem ser inesperadas, né? E algumas podem ir para um lado totalmente de descontrole, né? Tu perde noção de algumas coisas. Por exemplo, a questão da raiva, né? Tipo, dependendo da situação, tu foge. E a inteligência emocional é para isso, tu tentar saber o que ela traz e tu conseguir gerenciar a reação da emoção, no caso. Então, um autoconhecimento com um conhecimento técnico sobre como reagir às coisas, digamos assim. Então, por exemplo, assim,
Vamos supor que, vamos levar para o mundo empresarial. A gente está lá trabalhando, etc. E vem um chefe não líder, né? Um chefe, ele chega dando os 5 pés na tua cara, enfim, te botando pressão. Não como porque existem duas pressões, eu sempre penso, né? A pressão que é boa, que é de trabalho, meta, crescimento, etc. E a pressão psicológica, que te leva para um buraco que nem a pessoa percebe. Sim. Porque ela não tem autogestão, Sim. né? Autoconhecimento. E nesse momento, às vezes acontece, ou pode acontecer com qualquer pessoa, como ela pode agir nesse momento e de forma prática, assim mesmo. Ela ter essa consciência e não estourar, por exemplo, de volta. Como eu tinha falado sobre a questão de nós sermos reativos, né? Um contexto empresarial, normalmente, se essa pessoa realmente for um líder, ela vai saber lidar com as pessoas sem gerar emoções negativas nelas. Se ele é um líder, ele está guiando. Então tem que orientar. É diferente tu chegar para uma pessoa e literalmente falar que está tudo errado e xingar e usar outras coisas, né? O que acontece muito nas empresas é isso, né? Não em si o patrão, mas a pessoa responsável do setor precisa pressionar por conta de produção e outras coisas, e a pessoa precisa fazer aquilo. Agora, convenhamos, se a pessoa está sendo pressionada para dar mais produção, para precisar fazer mais coisas, se rola uma pressão e ela não consegue gerenciar isso tudo, a tendência dela cometer algum erro na produção ou falhar em algum contexto é muito grande. Então, se essa pessoa não tiver equilíbrio emocional e não conseguir lidar com aquela pressão, ela vai ter consequências negativas nesse contexto, né? Uhum. E, por exemplo, assim, como ela consegue... Vamos supor que a pessoa não tem consciência sobre esse tema, de forma prática, como ela poderia conseguir aprender isso de forma consciente e aplicar no dia a dia? O primeiro passo é não reagir a qualquer estímulo que tiver no externo. O primeiro passo é não reagir. Isso não é só para a questão de empresa, isso é para relacionamento, para tudo, além do ambiente de trabalho, né? Na família, em várias coisas. Por exemplo, eu vou um contexto mais pessoal, assim, né? Uhum. Se alguém te ofende, te fala alguma coisa que tenta te tirar do teu eixo, né? Te desequilibrar emocionalmente para tu sentir raiva ou se sentir frustrado, usar algum termo para te diminuir, desdenhar, né? A pessoa, primeiro passo, a pessoa precisa analisar o que outra pessoa está falando, no caso, né? Se aquilo realmente é verdade, se aquilo é mentira. Indiferentemente das duas, a pessoa não pode se ofender, nem com a verdade, nem com a mentira. Então, voltando o princípio de tudo, para uma pessoa não reagir, não estourar num trabalho assim, o autoconhecimento é tudo. Porque se, por exemplo, o chefe chama ele de preguiçoso ou de alguma coisa, se ele realmente se sentir ofendido com que aquilo bateu de verdade, Será que eu sou preguiçoso será que eu mesmo? sou preguiçoso mesmo? Agora, se por acaso tu não é preguiçoso, tu vai querer explodir uma coisa que tu não é? Então, nesse contexto, até dá para citar um cara que é o Leandro Carnal, ele traz muito isso, né? Se me xingam de filho de alguma coisa, por exemplo, se eu sei que a minha mãe não é isso, eu tenho que ter consciência disso. A minha mãe não é isso. Então, eu não vou reagir. Cara, tu não sabe do que tá falando. Agora, tipo, se a minha mãe realmente eu tenho que aceitar? Então, agora no contexto de trabalho, de ambiente de trabalho, a pessoa tem que ter muito resiliência. É uma coisa que também abordo bastante nas formações, que a gente tem que ter capacidade de voltar ao nosso estado natural das coisas. Não falando no estado normal, né? É normal as pessoas estarem estressadas, mas não é natural, né? Por exemplo, eu gosto bastante de colocar a resiliência, a gente pegou emprestado da física. Esse termo vem da física. A gente acabou trazendo para a humanidades, mas vem da física. Eu pego, por exemplo, uma mola e uma pressão numa mola. Penso o patrão dando pressão, pressão, pressão. Se a pessoa deixar essa pressão afetar o psicológico dela num nível, essa mola não vai voltar mais. Não vai voltar mais para o tamanho natural que ela teria. Ela não vai ter capacidade psicológica de voltar para o tamanho natural, essa pessoa. E vai precisar de ajuda para esticar de volta essa mola. Vai ter que procurar um psicólogo, um terapeuta, vai ter um burnout, talvez, quem sabe. Tem vários problemas psicológicos que advêm de estresse de trabalho. Então, a inteligência emocional funciona como um amortecedor. Pode acontecer o que for para acontecer. Essa mola pode ter a pressão que for, mas eu tenho que ter a capacidade de conseguir voltar ao meu tamanho natural. Tem outros exemplos que eu trago na formação, usando a física como exemplo, que temos o elástico, por exemplo. Tem pessoas que são elásticos.
A resiliência dela é no elástico, que nem fosse a resiliência do elástico, fisicamente, né? Vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai uma hora, se a pessoa não tiver a capacidade de voltar pro tamanho normal, estoura, tá? Estoura e faz alguma besteira, né? Então, na prática, tá dizendo que a pessoa tem que ter um equilíbrio, pausa. Autoconhecimento para poder gerenciar. Vou falar já vou começar a falar sobre os pilares da inteligência emocional, que eu acho que vai facilitar mais para explicar. Ele traz 5 grandes pilares para a inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento, né? Autoconsciência, saber quem eu sou de fato. Se eu sei quem eu sou, como eu falei antes, ninguém consegue me ofender ou desdenhar de mim. Eu sei da minha capacidade, sei das minhas potencialidades. Eu gosto de citar até o Sócrates quando eu falo sobre autoconhecimento. O Sócrates fala uma frase assim: conhece a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Que é essa ignorância que ele fala? A gente percebe todo o ambiente? Será que a gente todo mundo tem o mesmo filtro para as coisas que acontecem em volta da gente? Será que eu internalizo da mesma forma que tu internaliza o mesmo acontecimento? Cada um tem uma visão de mundo, uma identidade. E essa identidade é o teu conhecimento sobre ti mesmo. Eu sei da minha vivência, sei dos livros que eu li, sei o que eu estudei, sei das conversas que eu tive, dos momentos, dos lugares que eu fui. Então, eu construí essa identidade toda. Então, eu preciso saber quem eu sou. Eu gosto não é questão de gostar, mas eu falo muito sobre isso, sim, que a maioria das pessoas elas não sabe quem são. Elas não se conhecem. Normalmente, a gente vive dentro de uma bolha. E às vezes, algumas pessoas falam alguma coisa e a gente se sente ofendido e, se bateu é porque tem alguma coisa para se trabalhar. Não que tu tem que aceitar qualquer tipo de ofensa de graça, não é esse contexto. Se alguém falou alguma coisa que bateu em ti, tu tem que analisar por que aquela sensação, por que aquela emoção despertou, porque ele me chamou de tal coisa. Então, autoconhecimento é isso, eu vou ter que avaliar por que essa emoção veio e o que ela quer me ensinar. O segundo pilar da inteligência emocional fala sobre lidar com as emoções, né? A autorregulação. Como é que eu lido com as emoções? O ser humano ele é mais racional ou reativo? Essa é a grande pergunta. A gente acaba reagindo a tudo e a gente nunca coloca o crivo da razão. Uma grande maioria das pessoas, né, não coloca o crivo da razão antes de uma ação. Bateu, levou. É assim que acontece. A maioria das pessoas é assim. Eu até lembrei uma época da escola que eu estudava aqui no Abel, na estação, e realmente teve um aluno. A gente tava saindo da escola, andando na rua ali, e de repente veio um aluno e xingou o outro de filho da. E aí a primeira reação dele foi dar um soco nele. Ou seja, né, quando a gente identifica também, envolve maturidade, tem Sim. várias coisas que podem ser percebidas, né, nesse momento. O autoconhecimento ajuda nisso, porque se tu tá, vamos colocar que tu tá com a consciência madura, assim, tu já sabe quem tu é, tu já sabe o que tu quer. Obviamente tu não vai se ofender e nem precisa defender a honra da tua mãe nesse quesito, porque tu conhece tua mãe, tu sabe que é tua mãe. Vamos pegar uma coisa prática até do contexto de neurociência. O cérebro ele gosta muito de economizar energia. Para que eu vou gastar energia discutindo com alguém, me rebaixar ao mesmo nível que essa pessoa, para ter uma conversa naquele nível lá de ignorância, totalmente ignorância, né? Porque se eu sei que a minha mãe não é aquilo, por que eu vou defender minha mãe? Não precisa defender minha mãe se eu sei que ela não é, né? Bem, um outro contexto interessante que a gente tem na inteligência emocional é a questão da automotivação, né? Outro pilar da inteligência emocional. Eu vou abordando um por um, conforme tu quiser, tu faz as tuas intervenções. A automotivação é tipo, o que eu acordei hoje para fazer o quê? Né? Tem gente que levanta, melhor, nem levanta, né? Toca o despertador, soneca 1, 2, 3, 4. Preguiça de levantar, preguiça de viver, sabe? E daí tu precisa ter uma automotivação para isso. A inteligência emocional está todo ligado a tu ter metas, objetivos e acordar para poder fazer acontecer. Eu costumo usar um exemplo assim, quando tu precisava viajar para uma cidade que tu estava muito tempo esperando, ou visitar um parente, um tio, uma data importante, o teu aniversário, que tu sabe que vai ter um presente esperando, ou sei lá, Natal com o presente embaixo da árvore, né? Tu acordava, abria o olho e se jogava. Tinha motivo para levantar, né? Motivação, motivo, mais ação, motivo para agir. A pessoa abre o olho e já quer. Agora pensa assim, pessoas que estão desequilibradas, assim, com a inteligência emocional não tão desenvolvidas, que não pensam no futuro, não têm um propósito, não sabem quem são, não sabem lidar com as emoções, essas pessoas vão ter motivo para levantar da cama?
Então, o autoconhecimento começa nisso. Eu vou voltar ao primeiro pilar. Um ou outro, no caso, eles acabam se entrelaçando, um complementa o outro. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, saber lidar com as minhas emoções e criar motivos para ter, para levantar da cama, por exemplo, né? Para viver. E quais são os teus motivos? Essa pergunta aí Pinga-fogo, né? Pinga-fogo, né? Eu vou dar um exemplo, assim, eu gosto muito do que eu faço, na verdade eu amo o que eu faço, eu de manhã, agora a gente tá de férias, né, mas, eu sei que eu vou ter, sei lá, 5 aulas seguidas de história, mas é um assunto que eu gosto muito, ou de filosofia, que seja, que eu gosto muito. Acordei, isso abre o olho e bato até palmas, às vezes até acordo, né, até acordo a noiva, às vezes de manhã cedo, porque eu levanto com vontade de ir para fazer acontecer, sabe? Tu tem que ter motivo. Descobrir o que tu gosta de fazer, eu costumo aconselhar até assim nesse contexto, né? Se eu tenho meus motivos para levantar, fazer acontecer, porque eu sinto que eu faço uma função social, né? Tu tem que ter um propósito para vir para essa existência, cara. Não faz sentido tu vir para cá, ser só meramente um ser andante por aí, um ser respirante por aí, não contribuir com nada, sabe? Eu gosto de resumir numa frase. Tem um autor chamado Horace Mann que ele fala assim: tenha vergonha de morrer sem antes ter feito algo útil para a humanidade. Isso, quando eu li a primeira vez, isso assim, eu tenho que descobrir o que eu vim para fazer de útil pela humanidade. Se é dar aula de filosofia, história, que seja, ou se é trocar uma ideia sobre isso, por exemplo, se eu sinto que esse é o propósito, eu levanto para fazer isso. Legal, cara, legal. E da parte de inteligência emocional, era aqueles pilares? Temos mais alguns, né? Tem um que é a empatia. Antes de pensar nas minhas emoções, também tem que pensar nas emoções dos outros também, né? Porque eu costumo também usar, eu gosto de sempre pegar referências, né? O livro Pequeno Príncipe, né? Traz uma frase bem assim: tu torna-te responsável por quem cativas. Não tem essa frase no Pequeno Príncipe? Então, tu é responsável pelas pessoas que fazem parte do teu meio, né? Eu tenho responsabilidade pela tua emoção também, porque vou usar outro autor novamente, né? O Joe Paul Sartre fala de o inferno são os outros. Quem são os outros? Somos nós, seja, nosso convívio aqui. Muitas das emoções negativas ou emoções positivas que eu vou ter durante meu dia vai ser baseado na minha reação ao meu convívio com o outro. Então, eu sou responsável pela emoção dos outros. Eu posso fazer a vida dos outros o inferno, como vice-versa. Eu posso deixar outras pessoas fazer da minha vida um inferno também, se eu não tiver gerenciamento emocional, no caso. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente tá num ambiente com pessoas pesadas, com energias pesadas, aquilo pega na gente e de repente, se eu aceito aquilo em mim, eu vou transmitir para ti, isso vira uma corrente. Levo para casa, eu continuo com aquilo lá. Tem pessoas que passam por emoções fortes, essa tensão que é gerada pela emoção, né? Tem todo um contexto, depois a gente fala mais de neurônios, né? Um contexto mais voltado para a neurociência, né? De substâncias que são produzidas pelo nosso cérebro, trazem sensações para a gente. Eu costumo também usar que nós somos a média de quem a gente convive. Também tem esse contexto. O ambiente favorece pra caramba, influencia pra caramba a nossa reação, as emoções que eu tenho. O ambiente faz despertar essas reações químicas, né, cerebrais, que acabam dando sustentações fisiológicas, no caso, que acaba vindo pro teu corpo. Pensa um cortisol mal administrado aí, né? Tu treme assim de raiva no estresse, cara. Então, tem algumas substâncias que são nocivas e outras que podem contribuir, tipo a dopamina, por exemplo, né? Depois a gente pode abordar mais quando a gente for falar entrar na de neurociência, né? Mas o ambiente favorece pra caramba e as pessoas que estão ao teu redor também. A inteligência emocional, é uma construção diária. Tu precisa mudar hábitos, tu precisa mudar de ambiente, tu precisa mudar de companhias, né? Eu falo que se eu ando com 5 idiotas, a tendência de eu ser o 6º idiota é muito grande. Se eu andar com 5 pessoas que querem prosperar, que querem abundância, que querem fazer acontecer, se eu ando com 5 pessoas assim, eu sou o 6º querendo isso. Porque as pessoas acabam te influenciando e gerando emoções que vão querer te buscar um propósito, por exemplo, né? É legal tu tá numa mesa com 5 pessoas e tu ser o mais burro da mesa, tipo... Tu tá no lugar certo. Tu tá sendo arrastado, né? Tu Menos é perceber, tu é tá influenciado. indo por um caminho, uma direção melhor, né?
Isso é bem legal, cara. E daí agora, tu tem mais um ponto da emocional? A última habilidade, tem várias, né? Mas ele foca em 5 principais, né? Aham. Que é as habilidades sociais, que envolve a questão do convívio. Trabalha os 3 Cs, né? Que é cooperar, construir vínculos e a comunicação. Eu preciso ter comunicação clara com as pessoas. Eu preciso deixar bem claro o que eu sinto, o que eu penso para as pessoas. Ah, então quer dizer que eu preciso expor a minha opinião? Não, não. Tem batalhas que não vale a pena, tu tem que analisar o nível de que a pessoa tem para tu entrar numa batalha dessa, né? Mas os 3 pontos ali da habilidades sociais, se eu construo vínculos, eu preciso ser responsável por esses vínculos. Tem vínculos que vão me ajudar a crescer, tem vínculos que eu preciso deixar para trás, que são âncoras, e a questão da comunicação clara com esses vínculos é isso, deixar pontos claros. Por exemplo, eu sou responsável emocionalmente pelas outras pessoas, como eu citei antes, e faz parte da habilidade social. Beleza, nós dois trabalhamos junto, daí tu chega no trabalho, vou pegar exemplos práticos do dia a dia, né, para facilitar o entendimento do público, né? Trabalhamos junto, chega com a cara fechada, emburrado, te pergunto, dou bom dia para ti, tu fala, que bom dia só se for para ti. Ele responde. Responde esse nível assim. O que eu tenho culpa de tu ter acordado atravessado? O que eu tenho culpa se ontem teu time perdeu? O que eu tenho culpa se... Eu não tenho culpa nenhuma. Eu sou teu amigo, sou teu colega de trabalho, eu faço parte do teu dia a dia. Agora eu pergunto assim, tipo... eu tenho responsabilidade pelas emoções que eu desperto em ti. Agora eu posso pensar assim, o que eu fiz para ele? Por que ele tá me tratando assim? Eu começo a criar um monte de paranoia na minha cabeça, um monte de lixo mental na minha cabeça. E quanto mais isso expande, né, essas noias, agora pensa no relacionamento, no contexto de um casal. Tu tratar a pessoa assim, a pessoa te tratar desse jeito. O que será que eu fiz? Mas por que tá assim? E cria um monte de paranoia, pode criar um monte de paranoia na cabeça. E quanto mais paranoia na cabeça, menos espaço para tu criar coisas novas, ter ideias boas, ter um insight, por exemplo. E a pior coisa do mundo é tu ficar numa ambiência que é pesada, cara. Que, tipo, te leva pra baixo, que, tipo, traz coisa negativa, enquanto tu quer prosperar, ou quer crescer, ou quer aprender algo novo, ou quer se aventurar, ou quer fazer algo legal, a pessoa tá lá te prendendo naquela corrente. Não, cara, isso é horrível, velho. Ninguém merece isso. É interessante trabalhar a desconstrução, sabe? O autoconhecimento que foi citado como o primeiro pilar, eu preciso desconstruir algumas coisas. Porque tem verdade... Agora, assim, vamos simplificar o contexto, assim. Tudo que tu acredita que tu de verdade é verdade? Que tu acredita que é verdade? Sim, porque eu creio nisso. É uma crença. É uma crença. Nós somos aquilo que acreditamos que somos. Agora, se eu estiver num ambiente onde uma pessoa me trata mal, me desdenha, me rebaixa, me humilha, né? Eu tenho que me analisar no contexto de autoconhecimento. Eu vim para cá para isso? Eu sou mesmo isso que está falando? Eu sou isso que a pessoa tá me xingando? No caso, eu sou isso? A gente tem a questão de desconstrução é mudar o modo que eu falo, né? Dá para abordar o contexto de como as palavras têm poder, né? Normalmente as pessoas elas não aceitam que alguém xingue de alguma coisa, mas as pessoas se auto-xingam. Nossa, mas como eu sou burro, não acontece isso? Nossa, mas por que eu fiz? Nossa, como é que eu fui idiota nessa coisa? A pessoa mesmo se fala. Se alguém chama ela de idiota ou de burro, ela surta, porque alguém está ofendendo ela. Agora ela mesma se desconstrói. Pô, teu autoconhecimento. Tu é realmente isso? Tu realmente é isso? Quando a gente fala, a gente cocria a nossa realidade. A língua ela é tipo uma varinha mágica. E outra coisa interessante, já abordando já o contexto de neurociência, o nosso cérebro ele ouve tudo. E a pessoa que ele mais ouve somos nós. A pessoa que ele mais me escuta. No caso, eu sou a pessoa que ele mais escuta. E ele não tem uma distorção. Ele tem uma distorção assim que não é uma distorção no caso, né? Ele não sabe o que é ilusão, o que é realidade. Se eu ficar falando assim, mas não, é que eu tô com uma preguiça, é que eu sou preguiçoso. Eu sou. Já virou? Você tá acreditando? Tu tá acreditando. As outras pessoas que estão escutando isso também estão acreditando, sabe? Então, esses ambientes ali, se eu deixar a pessoa falar o que ela quiser de mim e eu aceitar aquilo como verdade, eu tô entrando na onda dela e ela vai ter o poder de me manipular. Ela vai me sequestrar emocionalmente. Comunicação tem poder.
tinha comentado, né? Seja externa ou interna, né? Sim. Então a escutativa, né? A escutativa é tu falar para ti mesmo e tu começar a acreditar naquilo. Por Trabalhar energias com externas. afirmações, né? Então quando tu não tem um ambiente externo que é positivo, que te leva para frente, que te faz crescer, por exemplo, para mim veio a internet e transformou minha mente, minha vida, totalmente. Porque se não fosse a internet, eu também teria essa escutativa negativa. E a internet a gente pode selecionar quem a gente vai ouvir, quem a gente vai seguir, né? São pessoas que estão fazendo acontecer. Isso é bem importante. Manda. Como foi falado agora sobre a questão das pessoas que te cercam, né? Que são que acabam sendo influentes. Se tem um cara que tem uma voz ativa na internet, assim, que tem muito a oferecer, por exemplo, tem vários caras que trazem conteúdos relevantes, assim, que te fazem crescer intelectualmente, né? Tu começa a acompanhar e tu começa a pensar que nem o cara e, nossa, realmente funciona. Essas pessoas podem fazer parte daquele círculo, né? Tu pode trabalhar num lugar onde que nada te favoreça, tu não vai conseguir ficar muito tempo ali depois que tu começa a trabalhar o autoconhecimento e começar a seguir pessoas que não estão dentro desse ambiente, assim, né? Nossa, cara, total. Porque, por exemplo, ou tu anda com pessoas que te levam do ponto A para o ponto B positivo, ou o contrário. Se eu vejo que a pessoa me leva para o ponto B negativo, meu amigo, eu me afasto o quanto antes. Não fico mais perto. Hoje eu sou muito seleto, por exemplo. E isso ajuda muito na nossa mente, né? Porque no dia a dia, às vezes, a gente fica mal também com alguma coisa que acontece. Mas a gente tem que se cobrar. Sei lá, eu faço isso, eu me cobro, ou eu assisto alguém que me ajude a voltar para minha realidade. Se eu não conseguir sozinho, graças a Deus vem dando certo. Que bom. Né? Isso é buscar autoconhecimento também, né? A ideia de que tu que constrói a tua realidade. Eu que construo o meu eu. A minha identidade, quem constrói sou eu. Né? Ter aquela consciência de, pô, tô indo pro buraco, cara. Peraí, tem alguma coisa de errado. Volta. Vamos refletir o que tá acontecendo. Vamos pro caminho certo de novo, né? Pra não pegar uma rota errada. O interessante é se perguntar, sabe? Isso me favorece? Será que é isso que eu quero? Tipo, se pergunta, né? O cérebro ele não resiste a uma pergunta. Tu pode fazer qualquer pergunta. Vai demorar um tempo, a resposta vai aparecer. Porque ele fica captando. Ele capta na TV, capta no rádio, capta na conversa com alguém, num livro, ele fica buscando a resposta para aquela pergunta que tu fez. Às vezes, do nada, assim, nossa, mas por que eu nunca pensei nisso antes? Pensou, perguntou mesmo. Talvez foi inconsciente, mas tu perguntou. Ele está buscando a resposta o tempo todo. O cérebro é a ferramenta, é a máquina mais sofisticada que existe no universo, cara. Essa é a... então vamos entrar nesse ponto aqui, ó. Neurociência, cara. O que é a neurociência? Bem, a neurociência tem vários segmentos, né? Tem neurociência da aprendizagem, para entender como é que o nosso cérebro faz para aprender. Tem vários tipos de aprendizagem, né? Até citei antes ali o Gabner, né? Que tem as múltiplas inteligências. Ali também trabalha algumas questões de como a gente pode aprender, né? Já a neurociência que eu estou cursando agora, no caso estou me pós-graduando em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano, ela é focada em entender como o cérebro pode participar, como é que eu posso criar substâncias, como é que eu posso colocar em palavras mais simples, né? Tudo que eu tenho de reação externo me gera químicas no cérebro. Seja um cortisol, o cortisol não é no cérebro que é gerado, mas ele tem uma outra palavra, trabalhado ali. Né? O cérebro que dá a direção para onde o cortisol tem que ir. Né? Mas tem assim, a dopamina, que é uma questão muito famosa, né? Que todo mundo fala, a galera fala bastante sobre dopamina. Como eu falei antes, o cérebro não tem uma distinção do que é ilusão, do que é verdadeiro. Né? É a questão dos hábitos, por exemplo. Né? A neurociência trabalha muito sobre os hábitos, até na neurociência como terapia cognitiva comportamental. A gente trabalha muito nos hábitos. Eu reforço, através da prática, um hábito. E o meu cérebro ele vai se acostumando com aquilo. Agora eu esqueci o nome da neurocientista, mas ela dá um exemplo muito massa, que pensa numa mata fechada. E eu tenho um hábito que eu repito esse hábito durante muito tempo. Eu acabo criando uma estrada. Depois passou vários anos, eu acabo pavimentando essa estrada. Então acaba ficando automático. Tem hábitos que são automáticos. Dirigir o carro, tu nem pensa para poder dirigir o carro. Tu não precisa do cérebro ativo para dirigir o carro, porque virou automático, faz parte do teu automático. Agora tem coisas que não deveriam fazer parte do automático. Né? Tem coisas que precisam ser raciocinadas em cima delas. Né? Tem coisas que eu preciso internalizar, refletir sobre aquilo lá para dar uma resposta. Não dá para ser 100% automático.
Pensa em hábitos disfuncionais, que a gente usa a palavra disfuncionais, que são hábitos que não agregam em nada, né? Pensa em um vício muito tenebroso, né? Vou usar uma expressão assim. Aham. Eu quero me livrar daquilo lá, mas se ele está tão pavimentado, né? Eu passei tantas vezes naquela estrada que já criou um asfalto lá. Eu preciso desconstruir isso. O que acontece se eu começar a tentar criar um hábito saudável tendo um vício pesado? Nossa. É difícil, é dolorido, é complicado. Sei lá, eu tô sobrepeso e quero conseguir ter forma atlética, né? Eu vou começar a parar de comer fast food, vou parar de comer gordura e coisa e tal, eu vou mudar minha dieta, vou penar um monte porque vai dar vontades, né? Vou passar por uma abstinência e vou começar a, sei lá, fazer corrida, caminhar, uma academia, vou começar a criar uma nova trilha. E é assim que o cérebro se adapta. Se eu começo, no começo é dolorido. Até ele entender que aquilo é necessário, que tu está repetindo, ele vai entender, é uma máquina muito esperta. Ele vai entender que aquilo é necessário. Aos poucos, aquela trilha que estava pavimentada do vício, de qualquer outra coisa, tu deixa sem passar por lá, ou passa volta e meia, vira, sei lá, o cara parou de beber e começou a beber socialmente, toma só no final de semana. Ao passar do tempo, aquela estrada pavimentada vai virar uma trilha. E o mato vai fechar de novo. E esse teu novo hábito vai criar uma nova estrada. Então, tu precisa... repetição. Repetição. O cérebro, ele aprende com repetição. Eu vou usar o exemplo, um abraço para o Ricardo, né, também, né? Qual deles? Qual? O Ricardo da academia. Massa. Pois é, parceiro aí, né? A gente pegar assim, se eu quiser criar músculos, né? Se eu precisar, eu quero ter um corpo em forma e tal. Eu preciso repetir. Eu quero transformar a meditação num hábito que fazer a meditação funcionar, por exemplo. Eu preciso repetir. E o cérebro aprende com a repetição. Um dos contextos principais da máquina que a gente tem é que ele aprende com a repetição. Só que tem umas questões assim, né? Se a pessoa está sendo induzida a um vício, por exemplo, né? E ela percebe, eu conheço muitas pessoas que já foram assim, né? Mas quando eu quiser eu paro de beber, tá tranquilo. Será? Tu tem certeza que tu consegue parar de beber? Daí tu faz um desafio, né? Eu duvido que a pessoa consiga de cara parar de beber. Ela vai precisar passar por um processo, uma desconstrução mental, porque o cérebro acreditou que aquilo lá era necessário para ela. Então vai repetir, até conseguir sair de lá, ele vai ter que repetir um outro hábito para substituir aquele hábito. E essa é a parte interessante. Não é você pegar e cancelar totalmente um hábito. É você criar um hábito paralelo para substituir o hábito disfuncional. Por exemplo, eu como muita gordura. Começo a diminuir a comer gordura e começo a fazer algum tipo de exercício físico. Não preciso simplesmente largar totalmente aquilo lá. Eu preciso meio que fazer isso. Substituir aos poucos, né? E ele vai acabar aprendendo e vai virar um hábito saudável. Tem que querer, né? Tem que querer. Se a pessoa não quer, não consegue. Mas se quiser, por mais que seja difícil, né? Por exemplo, teve uma época que eu fiquei 1 mês ou 2 meses, cara, fazendo um desafio que eu não poderia reclamar nem um dia. Nem um dia. Aí eu botei aqui uma pulseirinha, toda vez que eu reclamasse, eu pum. Toda vez eu pum. É pra lembrar o cérebro, porque a gente tá no hábito, no automático. Às vezes, deu um problema ali no computador. Quando vê, tu tá reclamando. Sim. E aí o que tu vai alimentando na tua mente? Lixo. Coisas que não precisaria. Sim. Tu vai virando automático. E daí aquilo ajuda. É um alerta. Tu vai substituindo o vício. Daqui a pouco, tu não tá mais reclamando. É uma estratégia bem interessante. Eu nem lembro onde eu vi. Não sei se foi num livro ou numa palestra, mas eu comecei a aplicar e funcionou. Bem legal, cara. Muito massa. E como a gente consegue trabalhar no bem-estar das pessoas, no dia a dia, essa parte de a saúde mental, aplicando a neurociência, assim? Além da... Pode. Além do que tu já falou ali, assim, seja no âmbito de relacionamento, enfim, um exemplo que tu pode trazer a mais aí. A neurociência, ela ajuda muito no desenvolvimento pessoal. Se tu começar a pesquisar, estudar como é que funciona, né? Como é que... A gente tem o Paul MacLean, né? Na década de 60, isso é bem mais antigo. Ele dividiu o cérebro em 3 partes, né? O chamado cérebro trino, né? Tem o sistema límbico, que é a parte que coordena as emoções, responsável por 37% das nossas reações. Daí tem o sistema reptiliano, que é o nosso digamos que nosso vestígio de animal, né, instintivo no caso, que corresponde a 55%. E nós temos o neocórtex, que responde 7%.
Então, que corresponde à parte racional da coisa. Então, pensa, nós não temos nada para ser racional nesse contexto. A gente vai reagir em cima das emoções, a gente vai reagir em cima dos estímulos, e a parte racional ela é muito pouco desenvolvida nesse contexto, né? É claro que ali a parte o neocórtex é muito importante para a comunicação, ele é a base da linguagem. Só que os outros cérebros, no caso, que são responsáveis pela parte de reação nossa. A neurociência ajuda bastante nesse contexto. Se eu começo a olhar para esse... eu preciso voltar de novo, que tinha me perguntado sobre um hack interessante, né, nas perguntas ali, né? Tinha um hack interessante para usar a neurociência no dia a dia. Se eu tenho noção de que boa parte do meu cérebro ele trabalha simplesmente para me manter vivo e sobreviver, a parte que eu falei sobre o reptiliano, que é o instintivo, o límbico, que é a parte emocional. Se eu não tenho nada controlando isso, eu vou ser totalmente explosivo. As pessoas nos ambientes de trabalho, por exemplo, elas não estão interessadas na vida dos outros em si, porque elas estão interessadas na delas. Tu tem um ambiente de trabalho onde tem alguém que tem que atingir metas, que é responsável por um setor, que vai botar pressão em ti. Essa pressão vai gerar um monte de substâncias no teu cérebro, que tu vai ter... tu tem que entregar o pedido, tu tem que fazer acontecer. Ou pensar num contexto mais diferente. Pode ser até um escritório. Tem uma demanda para dar conta daquilo lá. E acaba, querendo ou não, dando pressão. Essa pressão que tu tem externo, no caso aí, vai te liberar substâncias que vão te gerar estresse. E no final do dia, tu tá destruído fisicamente. Agora, se eu souber que existe esse sistema todo, esse cérebro que não tem a parte racional da coisa, mas ele é muito mais reativo e muito mais emocional, eu tenho que buscar conhecimento e entendimento de como ele funciona, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, ó, uma coisa do sistema do cérebro reptiliano. Parece até uma palavra meio conspiratória, mas é a palavra usada, né? Que realmente remete aos répteis, aos animais mesmo. Né? É um cérebro primitivo, é o primeiro que a gente tem. É a primeira camada, né? Tem 3 camadas. A minha mãe, por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha 1 ano e meio mais ou menos, eu caí na lagoa. Fiquei só com a fralda para cima, assim, na lagoa, com a cabeça para baixo. A minha mãe não sabia nadar, não sabia nada. Ela viu a situação acontecer, ela simplesmente correu, se jogou, a lagoa era funda. Ela foi lá e conseguiu me resgatar sem saber nadar. Pergunta, ela usou o neocórtex, pensou assim, o que eu posso fazer? Não, ela simplesmente deixou o instinto dela de mãe agir. Agora, tem momentos no nosso dia a dia, no trabalho, que a gente não pode deixar o nosso sistema animal agir. Por exemplo, se tu se sente acuado, a tua tendência é lutar ou fugir. Tem essa luta ou fuga também. Mas se eu deixar essa parte minha primitiva agir no ambiente de trabalho, eu não vou conseguir trabalhar em lugar nenhum, porque eu vou ser 100% reativo. Ele não tem uma coordenação, ele não tem uma razão que vai te direcionar. E se eu deixar esse sistema, simplesmente só o sistema límbico me conduzir, digamos assim, deixar só as emoções, as pessoas que não gerenciam, elas acabam cometendo algum tipo de ação que vai ter consequências no futuro. Então eu preciso colocar o crivo da razão em cima de qualquer ação minha. Qualquer ação que eu tenho, eu preciso colocar o crivo da razão. Tem um filósofo muito famoso, eu vou citar de novo, né? Tem que ser em cima, eu gosto de usar essa expressão eu gosto de usar caras que trouxeram conhecimento, porque não é em cima de achismo, são pessoas que acabaram estudando, entendendo como funciona. O Aristóteles traz que a nossa principal virtude é a racionalidade. Indiferentemente se eu preciso colocar a razão em cima das minhas emoções. Senão eu vou ser 100% explosivo o tempo todo. Eu vou estar sempre reagindo ao externo. E eu não preciso reagir ao externo. Eu repito com várias vezes a mesma frase assim, nas formações. Nem tudo precisa de uma reação. Então, pensa no ambiente de trabalho. Nem tudo que acontece no ambiente de trabalho precisa de uma reação. Tu precisa estar consciente, né? Para pensar sobre aquilo. Refletir, internalizar, refletir para depois reagir. Eu penso que assim, gosto também de colocar a faca, por exemplo. Né? A virtude de uma faca não é cortar, é ser afiada.
Então, se eu colocar esse contexto, quanto mais afiada, mais útil ela me torna. Se eu pensar no contexto do cérebro, né, quanto mais racional ele for, não estou tirando o contexto das emoções, porque é o racional que lida com as emoções. É o racional que pergunta que tipo de ação que eu vou tomar em cima de uma atitude externa que me provocou. Então eu preciso desenvolver meu racional. A racionalidade é a minha principal virtude. A virtude de uma faca, então, como eu falei, seria ser afiada. Agora, se eu tiver uma mente muito bem estruturada, afiada, no sentido de ser racional, de saber que aqui dentro tem várias substâncias que elas são despejadas na minha corrente sanguínea, né? E me fazem ter sensações. Se eu olhar para isso, eu vou escolher entre fumar um cigarro e fazer uma caminhada, eu vou escolher fazer uma caminhada. Porque a dopamina é a mesma, só que no caso, o vício... Um é mais fácil também, né? Um é disfuncional e o outro não é disfuncional. O outro agrega, nenhum, praticamente, né? Agora, num trabalho é isso também. Tu tem que analisar as reações. Eu não posso simplesmente, no ambiente de trabalho, tratar as pessoas, reagir a qualquer coisa que as pessoas me falam. Eu preciso refletir em cima daquilo lá antes de reagir. Uma dica importante é isso. Antes de reagir a qualquer coisa, colocar o crivo da razão. O que eu posso fazer para mudar isso aqui? Muitas pessoas, elas bateu, levou, como eu falei antes, né? Eu preciso colocar uma pergunta, assim, como é que eu posso resolver esse problema sem me causar dano? Ou afetar as minhas emoções? Porque as emoções, elas podem entrar para um aspecto físico, tá? A emoção, ela pode afetar o físico. Por exemplo, uma pessoa que aconteceu situações complicadas, ela não tinha consciência das coisas, entrou num processo depressivo. Aí falo até por experiência própria, né? Quando tu tá numa depressão, tu dói o corpo todo. Essa questão psicológica afeta o teu físico. Então, se eu pensar o contrário, né, um pensamento depressivo, pensa que nada dá certo, que eu não sou inútil. Olha as frases que eu acabo usando quando estou depressivo. Que não é para mim, eu não mereço aquilo. A gente não se sente merecedor. Tá? Quando tu tá na depressão, tu tende sempre ir para uns sentimentos que geram emoções. O que vão achar de mim? E cada vez mais tu acaba sendo viciando nessas substâncias que te fazem ter essas sensações. Chega a doer as juntas quando tu tá numa depressão profunda. Agora pensa o contrário. Se a parte negativa da coisa, se os pensamentos negativos, se as emoções negativas fazem doer o meu físico, ao ponto de eu ficar numa cama e não conseguir levantar, se eu mudar a chave e buscar virar a chave, começar a ver as coisas de outra forma, entender o mundo com outro filtro, né? Eu tenho que buscar o conhecimento a todo custo. Se tu não tem um propósito na tua vida de imediato, não tem uma profissão que tu quer, alguma coisa, tu tem que colocar o propósito autoconhecimento. É só através do autoconhecimento que tu vai conseguir buscar o teu propósito de vida. Tu vai descobrir quem tu é, as tuas capacidades, as tuas potencialidades, o que o Sócrates falava lá da ignorância, o que tu ignora, tu tem que perceber as tuas qualidades. E se eu andar por esse caminho, eu mudo toda a chave aqui dentro e vai me gerar substâncias que vão me trazer, por exemplo, né, tem várias... Mas o desafio é a pessoa conseguir criar essa consciência. Né? Criar essa consciência. Por isso que tu não veio para essa realidade para sofrer. Né? Tu não tá nessa realidade para viver numa fossa, por exemplo. Tu não tá tu não veio, eu não acredito que vem para cá para sofrer. Embora tem alguns tipos de sofrimentos que te fazem crescer. Se tu cresceu depois de um sofrimento, significa que tu conseguiu virar uma chave. Porque tu tende a não repetir aquele mesmo erro, aí já é um sinal de autoconsciência. Porque tu olha assim, opa, esses sinais aqui, onde tem fumaça, tem fogo. Se eu já vejo uma fumaça acontecendo, uma coisa parecida com o que eu já vivi, eu tenho que, de alguma maneira, resolver aquilo lá antes que aquilo lá vire uma coisa que eu já vivenciei antes, né? Então, tu precisa trabalhar em si. Tá? A questão é que nem aquela imagem. Tem uma imagem do cara se auto-esculpindo. Né? Ele está se auto-esculpindo. Tu tá o tempo todo se transformando. Então, tu precisa buscar autoconhecimento para se transformar tanto a tua realidade e a realidade de quem convive contigo. E a parte do reptiliano, a gente usa muito na publicidade, né? As pessoas tomarem uma ação rápida e tal. Isso funciona muito, principalmente o cliente precisa vender mais. Vou usar um exemplo de uma empresa aqui, né? Então, a gente vai fazer um script nos primeiros segundos, o meio, o final, para que a pessoa clique no botão e mande uma mensagem, ou vá para o site, ou compre algo
enfim, no marketplace, né? Ou visite um blog, para no blog ela ser induzida no funil de vendas para que ela clique e depois compre. Então tem toda uma estrutura, né? Então o reptiliano envolve muito isso também. Mas a parte do límbico, de forma, se tu puder explorar um pouquinho mais essa parte das emoções, eu acho bem interessante. Por exemplo, quais são as emoções, como funciona essa parte do límbico, assim? O sistema límbico, a gente tem ali como é que seria a palavra? Me fugiu agora aqui. Uma glândula, né? Uma glândula, a amígdala, né? A gente chama de amígdala, né? Essa amígdala, ela é como se fosse um filtro. Até tem um mapinha aqui, bem interessante. Até tem um mapinha interessante aqui. Depois, qualquer coisa, a gente vê a imagem aí. Mas tem um mapinha muito interessante do sistema límbico. Eu não sei se dá para ver, mas, né? A gente tem um contexto da amígdala. No caso, ela faz uma interceptação do que está acontecendo, né? No caso, tu sente primeiro a parte emocional para depois vir a parte racional da coisa, sabe? Então, o sistema límbico, no caso, ele acaba tendo acesso à informação antes da parte reflexiva da coisa. Então, normalmente... Foi? Normalmente a pessoa que não está com as emoções, está com um contexto desequilibrado, essa pessoa está com uma defasagem tanto de substâncias, eu não vou lembrar agora todas as substâncias que fazem parte ali do sistema límbico, mas ele trabalha essa questão das emoções, a reação, né, ao que as emoções trazem, antes do racional. Eu sinto antes de pensar. No caso, ele me faz sentir a emoção antes de eu pensar. Eu costumava ser muito racional, eu evitava sentir. Era uma coisa muito doida isso. Evitar estresse? Não, quase como se fosse uma blindagem, né? Eu tenho testemunhas aqui, né? Que eu era muito racional. Eu era muito racional e eu evitava um monte a questão do emocional. Eu disse, não... eu posso através do racional resolver essa questão. E agora eu vejo que é o contrário, sabe? Eu preciso sentir primeiro, preciso sentir, e depois do que eu sentir, eu faço a parte que o neocórtex faz, né? Que é a parte mais reflexiva da coisa. Tu não é um robô, né? Não sou um robô, essa é a questão. As pessoas que vivem no automático, por exemplo, só no bateu, levou, né? Essas pessoas estão com emoção, estão com disfunção emocional, né? Estão desequilibradas emocionalmente, né? Não tem como a gente pegar simplesmente ir lá e consertar. A pessoa tem, como tu falou, a pessoa precisa querer, precisa buscar, né? Tem pessoas que realmente não vão conseguir sozinhas transformar essa parte das emoções, né? Elas vão precisar de ajudas. Tem pessoas que precisam de terapia ou de um psicólogo para conseguir. Como eu falei do exemplo da mola, cara. Se tu botar muita pressão, pensa numa emoção muito forte. Uma emoção muito forte. Pá, deu aquele baque assim. É uma parte do externo que está te invadindo e que está gerando uma tensão em ti. Está liberando várias substâncias, tu tá atônito, totalmente reativo. O teu estado de alerta está assim, né? Se eu não trabalhar isso, se eu não cuidar disso, eu posso posso reagir numa situação, sei lá, vou pegar um exemplo de a gente bater de carro no trânsito, por exemplo. É um exemplo bem interessante. Tem pessoas que estão tão desequilibradas emocionalmente que a culpa é dela do acidente, ela sai do carro para bater no cara que estava dirigindo o carro que ela bateu, de tão desequilibrado que ela está. Pergunto, será que a maioria das pessoas acabam dentro desse contexto? Não estão assim, no automático? Eu estava em Blumenau esses dias e naquela correria para chegar no cliente e tal, eu olhando no celular, rapidinho, assim, pum, bati o carro. Mas tava trânsito parado, total, assim. Daí começou a andar devagarinho, foi andando devagarinho, encostei no carro da frente. Aí eu pensei, eu sou inteligente emocionalmente, cara. Eu saí do carro, eu só falei assim, bate uma foto aqui, eu tava com a camisa farol, me chama no Instagram e daí depois a gente se resolve. Graças a Deus era um cara de boa, assim. Mexão. Bate uma foto aqui, não tem erro, ó, tô com a camisa, não vou te enganar, né? Aí ele mandou no Instagram lá e tudo se resolveu, né? Mas se fosse outra pessoa... As pessoas estão reagindo num automático tão forte, elas se desprendem da realidade. Elas se desprendem total da realidade. E essa parte do emocional envolve nesse contexto. Não tem um crivo da razão ali para... Pensa como uma situação do trânsito, assim, por exemplo, e a pessoa ficou extremamente com raiva, porque, sei lá,
Pode estar acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. A pessoa pode estar totalmente atrasada, pode estar acontecendo, ela tem que correr para algum lugar e tu parou ela. Tu cortou uma coisa que na cabeça dela já estava atrasada e tu foi responsável por brecar. Ela vai querer reagir, não vai se perguntar assim, o que eu posso fazer naquele momento para reagir. Né? Pensa num contexto assim, ó. Todos que gostam de animais vão entender isso. Se tu vê um cara machucando um cachorro, um gato ali, um animal que tu gosta, maltratando, tu não vai pensar duas vezes. A emoção vai falar mais forte, tu vai correr lá para tentar socorrer aquele animal. Indiferente se o cara for um armário, né, 2 vezes maior que tu. Né? Tu nem vai perguntar. Só que, aí que tá. E se por acaso aquele cara for maior que tu, apanha tu e o cachorro, né? Tipo, porque tu não se perguntou. Agora, se eu coloco o crivo da razão e não deixo a emoção agir nesse contexto, eu posso 190, está acontecendo isso, aquilo. O que eu poderia fazer para resolver isso? Eu estou colocando o crivo da razão em cima do contexto da emoção e estou regulando. Uma dos pilares que a gente falou aqui sobre lidar com as emoções. Eu estou lidando com a emoção. Eu fico com muita raiva, com vontade de voar no pescoço daquele cara, só que essa é a atitude mais racional que eu posso ter? Ou será que eu estou deixando totalmente o instintivo, ou o emocional e o instintivo agir em cima disso, como o exemplo que eu dei lá da minha mãe? Será que eu estou deixando o emocional agir em cima disso porque eu gosto de cachorro? Ou o meu instintivo de eu preciso defender alguém que é indefeso, que é um animal, no caso? No caso, o animal era ele. O animal, no caso, irracional aí na história é a pessoa que maltrata animal, né? Não vou entrar, mas né, tem umas pessoas que não usam a razão em várias questões, né? Legal, cara. E fala um pouquinho do teu projeto que tu estás fazendo aí com o pessoal, né? Projeto presencial, no caso, Eu iniciei já, né? Dá para falar um pouco Ele começou na escola, né? Faz uns anos atrás, eu trabalho em filosofia, eu trabalho lógica, né? O contexto de lógica. E teve um contexto bem pesado, né? Até vou citar um contexto pesado, que aconteceu ali em Blumenau, numa creche, né? Teve um atentado e tal. E bem naquela época ali, a gente estava estudando sobre lógica com o 2º ano da escola Frei Lucínio Corte, que vão estar assistindo com certeza. A gente estava estudando sobre lógica e daí surgiu a pergunta, né? Por que pessoas fazem coisas que não fazem sentido? Que não fazem sentido? Por que as pessoas fazem coisas que não fazem sentido? Daí as respostas foram as variadas, né? Transtornos mentais, descolação da realidade, a pessoa estava sob efeito de algum alucinógeno, alguma coisa, né? E daí resolveu que tinha um trabalho integrado, né? Que seria um trabalho integrado, cada turma tinha que fazer um trabalho para ser apresentado na escola, faz parte de um contexto geral. E agora não lembro qual que era o tema central, mas se encaixava o tema central. Eu fiz um seminário da consciência com eles. E cada grupo abordou um tipo de transtorno mental, desde borderline, TDAH, vários contextos que fazem as pessoas ter ações que não são comumente normais, naturais, no caso, né? E eu gostei muito, cara. Gostei muito das apresentações. Cada apresentação que tinha, porque era duas turmas no caso, eram grandes, e cada apresentação, cada tema explorado por eles tinham que explicar o que era o transtorno, fazer como é que se tratava o transtorno e qual que era o impacto daquele transtorno na sociedade. Eram as três bases que eu pedi para eles, todos os grupos, apresentar. E comecei a ficar tão instigado com aquilo lá e eu comecei a estudar. Acompanhava vários neurocientistas legais aí que trazem um contexto bem didático, assim, que tu entende. Eu comecei a gostar muito daquilo, cara. Daí, esse ano passado, rolou de eu pegar ensino religioso na escola lá. Eu tinha, acho que 8 turmas de ensino religioso. E daí, no ensino religioso, a gente tem umas brechas, né, de trabalhar outros projetos. E eu montei um projeto sobre inteligência emocional na escola e comecei a aplicar nas turmas, né, do 6º até o 9º ano. E foi muito massa. Daí aconteceu de eu trazer até aqui para a escola aqui da cidade, né? Eu trouxe aqui para o Domingo Sávio também, em algumas turmas, esse seminário, né, de inteligência emocional, com algumas práticas também. E tomou corpo esse negócio e a própria direção da escola tinha me convidado, né, o pessoal da direção da Frei Lucínio, para a formação dos professores. Eu fazer uma formação de inteligência emocional com eles. E eu fiz, e foi muito legal.
E nesse contexto, agora, né, iniciei o ano, já acabei fazendo já a primeira formação do ano para a rede estadual, a rede municipal de ensino lá da rede, não é uma rede, né, mas a Secretaria Municipal de Educação de Doutor Pedrinho me convidou para fazer alguns trabalhos com os funcionários públicos, né, desde do pessoal que trabalha na limpeza, na cozinha, as agentes educacionais, né, o pessoal que trabalha também como professor na rede municipal. A gente tem agora uma lista já de formações que a gente tem para fazer agora no mês de janeiro, né? E a ideia é estender, né? Levar além disso, né? A ideia, eu trabalho os 5 princípios, os 5 pilares da inteligência emocional. Trabalho também o contexto de resiliência, mas de uma maneira bem aprofundada, né? Que são 4 horas de formação mínima, assim, para conseguir abordar tudo. Tem a parte de resolução de conflitos também que é abordado. Fala sobre questão de relacionamentos interpessoais. Tu entender também que existe uma vida, toda uma complexidade na vida de outra pessoa que tu lida no dia a dia, né? Então tem várias práticas também que são feitas para desenvolver essa habilidade nas pessoas, né? A ideia é fazer desenvolvimento pessoal e transformar a visão deles de realidade. Eles entender que eles podem não ficar preso apenas a esse contexto de conhecimento por conhecimento, porque conhecimento por conhecimento é só conhecimento. Se tu não aplica aquilo no teu dia a dia, tu não faz aquilo acontecer no teu dia a dia, aquele conhecimento não serve para nada. Vou falar de novo o conhecimento válido é só aquele que é compartilhado. Eu vejo que isso é muito importante. Isso transformou a minha visão de mundo. Bem, eu posso dizer de forma até particular, tu me conheceu já em outras fases da minha vida, né? Para quem não sabe, a gente já se conhece há um bom tempo. E acredito que agora eu estou estendendo além do contexto da educação, não somente para a educação, né? Para empresas também, porque as relações interpessoais tu precisa ter uma visão mais ampla do que é o todo, né? Tu participa de uma equipe, tu tem um papel central naquilo lá, né? Eu costumava falar isso até quando eu era gerente, né? Cada um é uma engrenagem e cada engrenagem tem a sua função. Então, se tu está num ambiente de trabalho e tu tem que estar funcionando para aquele ambiente de trabalho para os demais funcionar junto, entende? É tudo uma ligação. Tu precisa do outro, rola todo aquele contexto de empatia, né? Que é também dos pilares, né? Eu preciso me colocar, eu preciso tentar entender o que está se passando com outra pessoa para saber por que a engrenagem dele não está rodando. Eu participo da vida dos meus colegas de trabalho. Então, eu abordo esses contextos de relação interpessoal para as pessoas terem um pouquinho mais de empatia no ambiente de trabalho, né? E transformar o ambiente de trabalho num lugar mais agradável, harmonioso para se estar e viver. Porque ninguém sai de casa para ir para um lugar onde não gosta de trabalhar, onde ser triste, infeliz, deixar o outro infeliz. Ninguém sai de casa para também, por exemplo, ser ofendido ou ser desmerecido, por exemplo. Eu coloquei isso como máximo, um contexto da minha vida foi bem assim. E não aceito mais isso. E coloquei eu pedisse uma chave, né? É isso. Tem coisas que tu não tem que aceitar. Não é, principalmente o contexto quando as pessoas sequestram o teu emocional. Tem um contexto que a pessoa sequestra o teu emocional e usa o teu emocional para te manipular, te conduzir, te guiar. E aí que tá. Tu é dono da tua própria vida. Tu é dono da tua própria existência. Tu é que decide pela tua vida. É tu que constrói a tua realidade. Então, nenhuma outra pessoa pode ficar te direcionando usando das tuas emoções para isso. A gente fala bastante sobre dependência emocional, por exemplo, né? Até mesmo no ambiente de trabalho acontece isso, sabe? E a ideia do projeto é isso. As pessoas entender que elas participam de um coletivo e ela tem um contexto individual. Trabalho individual e trabalho também o desenvolvimento humano no contexto coletivo, assim. Legal. Então envolve muita consciência sobre autoconhecimento, a empatia com o próximo, comunicação interpessoal, e tudo acaba na comunicação, né? Seja externa ou interna, de novo. Sim, de Isso novo. É muito foda, né, cara? O que tu fala pra ti é verdade, e o que tu fala pros outros, eles vão entender como uma verdade. A gente pode mudar a nossa realidade mudando o que a gente afirma. Agora são ferramentas além do contexto de inteligência emocional. Porque existem várias coisas, vários caras que trazem isso, né? De eu trabalhar com afirmações, né? Por exemplo, eu posso mudar a minha realidade mudando o que eu afirmo. Se eu ficar aqui repetindo para ti,
Não, cara, eu sou muito esquentado, não tô a fim de me incomodar com isso, sei lá o quê. Outra pessoa escuta aquilo lá, ou tu leva isso para outra pessoa falando que, não, o Júlio é esquentado, sei lá o quê. Daí tu vê uma fagulha de um estresse meu em público, assim, não, nem mexe com ele, porque ele é esquentado. Pronto, eu cocriei essa realidade, cara. Então eu posso criar outro contexto, eu posso, não, ele é muito pacífico, não, ele é compreensível. Eu gosto de falar, tipo, eu sou compreensivo. Ou, sou respeitado. Teve uma empresa ali que eu todo dia de manhã, eu acordava de manhã, eu tinha que fazer essa afirmação, que eu tinha que ser respeitado. Só funcionaria se eu fosse respeitado, até conseguir o respeito de todo mundo. Agia para buscar aquele respeito no ambiente de trabalho. E a ideia é essa, sabe? A ideia é as pessoas perceberem, que eles são agente de transformação, tanto deles, no contexto pessoal, individual, também são agente de transformação na vida das outras pessoas. Esse é o ponto-chave que as pessoas acabam entendendo. Quando a pessoa percebe que ela participa da realidade do outro, ela não vai deixar qualquer pessoa participar da realidade dela. Esse é o ponto-chave de tudo. Então, se eu sei que eu posso fazer despertar em ti emoções, eu posso também perceber que as outras pessoas despertam emoções em mim. E o que eu faço com essa emoção é a grande chave. E se onde eu tô, eu não consigo ser um agente de transformação, e alguém que está sendo um agente de transformação é algo negativo, eu posso me afastar daquilo. Sim. Tive exemplos em família que estavam felizes na empresa que trabalhavam. Cara, não queriam sair por nada, até o momento que saíram, hoje estão felizes. Sabe? Porque lá, às vezes é só tu sair daquele ambiente para outro. Tem lugares melhores, né? Só que às vezes é difícil porque a gente tá naquele hábito, será como vai ser? Mas pode ser muito melhor, né? Tem a questão do conformismo também, tá? Tem pessoas que se conformam com a realidade, aceitam que vieram para isso, é só isso e acabou. É o máximo que eu consigo chegar. E não é isso, cara. A gente tem um potencial gigantesco. Todo mundo tem um potencial gigantesco. Tem umas questões, exceções aí médicas, né? Mas todos têm potencial. E eu posso transformar minha vida. Eu posso buscar elementos. A parte principal de tudo é a pessoa querer aprender. Na terapia cognitiva, por exemplo, trabalha-se que o paciente vira o próprio terapeuta. A ideia é tu passar para a pessoa os ensinamentos, o caminho para as coisas. A pessoa precisa ter compreensão do que está acontecendo, de como ela pode fazer mudar o que ela quer mudar, no caso. Ela tem que buscar. Quem mais se conhece? É a própria pessoa. Quem pode ser o melhor terapeuta para a pessoa? A própria pessoa. Então, muito Mas às vezes a interessante. pessoa precisa de ajuda e realmente ela tem que ouvir alguém falar o que ela já sabe, o que tinha que fazer, digamos, né? E um contexto interessante. Quando se trata de família, é difícil. É difícil. Tu precisar falar alguma coisa, passar o ensinamento para alguém que é familiar, talvez ele não vai te dar tanto crédito assim. Uma pessoa estranha falando para a pessoa, é mais fácil de convencer a pessoa que ela precisa mudar tanto hábitos ou alguma coisa, do que um familiar ou alguém muito próximo falar. Teu melhor amigo, cara. É massa tu escutar umas verdades na cara do teu melhor amigo falando na tua cara. Porque, tipo, se é teu melhor amigo, se ele te pegar e te dar dedo na tua cara e falar umas verdades na tua cara, significa que que ele quer teu bem, e outra que ele está percebendo coisas que tu não está percebendo, né? Eu citei antes, ele conhece a ti mesmo e torna-te consciente do que tu ignora e será sábio. O que a gente ignora? O que a gente deixa de perceber? Será que, por exemplo, será que tem habilidades que eu tenho e que eu não percebi até hoje? Eu costumo falar que tem alunos, né? Tem alguns alunos que são muito expressivos na sala de aula. Falam pra caramba. Se eles canalizar essa potencialidade deles em sala de aula... Eles têm um dom. Um dom fascinante. Ele consegue desenvolver, canalizar, apresentar um trabalho impecavelmente. Basta ele ter consciência que ele tem essa comunicação. Porque nem todo mundo é comunicativo. Agora tem umas pessoas que falam pelos cotovelos. Se essa pessoa souber canalizar, isso pode virar uma profissão, pode mudar a vida dela. Ela pode se comunicar melhor que os outros, só que ela precisa internalizar isso, ela precisa acreditar, né, que ela tem essa habilidade. Né? E tem outras coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma habilidade muito grande em ler e gravar, ou escutar e gravar, ou assistir uma coisa e conseguir reproduzir aquilo que assistiu, uma memória fantástica. Né? Nossa, como eu falei antes, né? O nosso cérebro ele é uma máquina fascinante. Né? Nós temos propriedades mentais, né? A parte imaginativa, a parte racional
e tem a parte lógica da coisa. Tem pessoas, que nem o Gabner, né, trabalha lá das múltiplas inteligências, tem pessoas que são inteligentes linguisticamente. A pessoa tem uma comunicação muito boa, nunca precisou fazer um curso de oratória, mas a comunicação da pessoa é impecável, mas nunca fez nada daquilo. Meio que nasceu, foi inato, veio dela aquilo. Daí tem a parte imaginativa, tem pessoas que são desenhistas incríveis, que não precisou muito esforço, que era uma habilidade que já estava ali dentro dela e que despertou e ela insistiu naquilo, acreditou naquilo, percebeu aquilo lá como... Isso é buscar autoconhecimento também. É você identificar as habilidades que tu tem, capacidades que tu tem e colocá-las na prática. Porque não adianta tu saber e não usar, né? Não, legal, cara. E tem muitas pessoas que sofrem com essa questão de inteligência emocional mesmo. Eu anotei aqui uma pergunta bem legal. Ó. As pessoas que enfrentam desafios emocionais, né? Especialmente com a influência das redes sociais hoje em dia. Como a inteligência emocional pode ajudar elas a lidar com esses desafios? Porque eu mesmo me peguei essa semana. Zapeando. Rios. Quando eu saí de lá, cara, eu saí muito mal. Sabe quando tu entra num flow? Cara, tu tá no automático, tu sai de lá, tu sai pior do que... Quando tu vê, já passou 4 horas e tu não sabe onde é que perdeu as 4 horas da vida. Cara, eu vida. pensei, não, chega, cara, que bosta é isso, entendeu? Ou seja, agora eu tô sendo mais produtor, cada vez mais produtor de conteúdo do que consumidor, entendeu? A não ser que é consumidor de algo que te faça bem, algo específico, que tu queira evoluir, né? E ali é muito aleatório. E como elas podem lidar com isso? Aí já tem um contexto até da neurociência, né? Dá para falar sobre a dopamina. Porque basicamente a dopamina é barata. Tu tem estímulos. E o teu cérebro se acostuma com aquilo. E tu fica cada vez mais viciado naquilo. É a mesma coisa que a bebida. A rede social ela pode ser comparada com um vício prejudicial, como a bebida, como uma droga. Porque a pessoa que fica presa no contexto virtual, ela acaba perdendo algumas coisas. A gente falou que sobre a quinta habilidade, que é a habilidade social, do convívio com os demais, a comunicação, o construir vínculos. Uma pessoa que fica, por exemplo, presa numa tela jogando o dia todo, o final de semana todo, ou fica presa horas e horas na rede social, essa pessoa acaba perdendo o vínculo social. Ela para de conviver com o outro presencialmente. Como eu falei antes do Joe Paul Sartre, o inferno são os outros, mas a cura também são os outros. Eu preciso de convívio social. O ser humano, ele não é mais um ser natural. A gente é um ser social. A gente precisa do contato do outro para poder sobreviver. E a rede social, ela acaba sendo uma rede antissocial, porque ela acaba afastando as pessoas no mundo real. E tem muitas pessoas que acabam entrando num contexto virtual que aí muda até a própria identidade. Ela cria um personagem, ela acredita naquele personagem, ela é estimulada a manter aquele personagem com o número de curtidas que ela ganha, e ela acaba criando uma coisa totalmente fake na internet. Ela pode até viver aquela realidade, mas em si aquilo lá é uma construção para mostrar para os outros. Aí rola perguntas de novo, né? Qual que é a utilidade disso? Qual que é o benefício disso? Se tu usa, no caso, né, de pessoas que usam rede social por conta do trabalho, porque trabalham com rede social, aí é um contexto paralelo. Agora a pessoa simples, um contexto de vida diferente, que não usa rede social para fins lucrativos, que não usa como uma empresa, por exemplo, que nem a Farol, por exemplo, né? Essa pessoa precisa realmente ficar presa num contexto de rede social, de criar um personagem, mudar, né? A gente fala de identidades, né? Identidade digital, que é aquele momento que tu coloca teus dados à disposição de qualquer um na rede social. Daí rola uns vazamentos de cartão de crédito, né? Ou de dados pessoais mesmo. E daí tem a identidade virtual, que é aquela coisa de você criar mesmo um avatar e esse avatar vira tua persona. Daí pensa num contexto assim, essa persona tá tão ligada em ti, tua rede social cai. O que acontece com o teu psicológico? Ou o Instagram parou de funcionar. E aí o que acontece? O que acontece com o psicológico da pessoa que viu toda a vida que ela construiu, digital, no caso virtual, cair e desaparecer? Nessa hora vício, né, cara? Ela vai sentir abstinência. Pensa a gente ficar sem internet. Vamos dizer que rola um bug geral assim. O que acontece com essas pessoas? É um choque muito grande, porque aquilo acabou virando extensão da vida dela. A rede social é a vida dela. Ela posta tudo que ela vai fazer, ela posta tudo que ela faz. Aí acaba virando ela acaba viciando nisso e as pessoas estimulam ela com as curtidas. E daí entra aquele ponto, né? Por exemplo, assim, a pessoa fica viciada naquilo,
tu tem que se autocobrar. Uma hora tem, pô, tô viciado. Por que eu tô viciado, né? Pô, eu sou muito mais que isso, não preciso só disso. Mas, entre a parte comparativa, né? Por exemplo, os stories ou o Reels, o stories principalmente, é uma ramificação bem pequenininha do que é a vida da pessoa, Sim. né? Antes eu fiz um stories aqui, errei umas 3 vezes, daí na quarta eu acertei, mas foi o quê? Tipo, 5 minutos no máximo do dia que eu tive. Então, só que daí as pessoas veem esses Como uma pequenos máxima, né? stories e aí acabam se comparando e se Sim. sentindo inferior, né? Esse é Então, um outro contexto as emoções que as pessoas acabam gerando na rede social. Aí tu vê uma pessoa que estudou contigo, que tu conheceu no passado, tal, fazendo uma viagem lá pela Itália, e tu olha assim, nossa, eu tô aqui nesse fim de mundo sem fazer nada, e daí tu vai criar, naquele momento, o gatilho é engraçado, que tu vai criar alguma coisa para postar. uhum, A pessoa que está viciada em rede social ou está sendo estimulada a reagir a alguma coisa que não, né, como tu falasse, né, se sentir inferior, alguma coisa, ela vai criar alguma coisa para chamar atenção. uhum, Isso é quase no piloto automático ela faz isso, né? Mas assim, como é que podemos resolver o problema? Esse é o detalhe, né? Como é que a gente pode tirar as crianças da frente de uma rede social? E o problema já está nos anos iniciais. Os pais, vou dizer agora de conflitos geracionais, né? Os pais, no momento agora, os pais de agora, eles estão na rede social também. Eles veem isso com normalidade. Não é uma coisa de outro mundo. É normal uhum. para eles. Então, a criança acaba sendo induzida porque vê os adultos usando o telefone. Agora, como é que os pais podem, já de cara, influenciar as crianças não entrar nesse contexto, de não ter essas reações emocionais em cima de redes sociais? É não dando logo cedo para as crianças até elas não terem discernimento do que é uma rede social, para que Uhum. serve uma rede social, né? Acredito que o algoritmo, né? Ele é a ferramenta tu pode falar muito mais, com muito mais autoridade sobre isso, né? A ferramenta que as redes sociais usam para aprender as pessoas, né? Uhum. Agora, se eu tenho, pô, se tenho costume de tenho criança pequena em casa, eu tenho tela no celular, né? Tô o tempo todo com o celular na mão, ou fico horas com o telefone na mão, e a criança, tô ali brincando com a criança, mas tô com o telefone na mão. Que mensagem que eu tô passando para a criança? Eu falei antes, o cérebro ele fica imitando, ele busca. Ele É, busca isso. E ela vai ver aquilo como uma normalidade. Então começa desde os dos primeiros anos. As minhas atitudes com o telefone próximo das crianças é o que vai ditar como as crianças vão usar o telefone, né? eu tava na praia agora, final do ano, cara, e foi bem, bem interessante. Aconteceu exatamente isso. Tava o pai e a mãe sentado na cadeira de praia e a criança brincando na areia. Aí os dois estavam assim, ó. Mas eu também não tava prestando atenção pra frente. De repente eu vi o pai assim, ó. Cadê minha criança? Cadê a criança? Daí ele foi perto do mar, olhou, olhou, não achava. Aí ele virou pra cá e fez assim de novo. E daí todo mundo começou a bater palma e tal, pra chamar atenção, pra ver se encontrava a criança. De repente veio alguém e trouxe ela, né? Mas então, olha só onde o vício leva a pessoa, né? A Tu pessoa fica desconecta. dependente emocional daquilo, às vezes, né? E tu não vive ao redor. Por exemplo, eu bato foto, filmo sempre. E sempre mostro um momento feliz, né? A briga, os problemas a gente não mostra. Mas a gente tem que viver mais o presencial, né? E o problema da rede social é isso, né? A gente acaba ficando dependente daquilo e fica preso naquilo. E não tem consciência de que Desconecta, aquilo te deixa triste. Entendeu? desconecta da realidade que Se deixa. tu usar de maneira errada, sempre, Uhum. né? Então tem que ter consciência disso. Então isso é bem complicado. E entrando nesse ponto de comunicação digital, como tu pretende divulgar o teu trabalho no digital? Porque agora, a gente conversou uns dias atrás, e tu começou com o presencial, teste, gostou, tá sendo legal, vai querer expandir isso, e agora, convidando para esse podcast, você vai gerar cortes aqui, né? Mas como tu pretendia entrar no digital, divulgar o teu Eu trabalho? faço umas lives, né? Eu dou uma divulgada um pouco antes, teve alguma só agora. Aham. Até participasse, né? Um Participei dia. bastante, né? Uma hora dessa a gente faz uma Tem que live fazer, conversando ao vivo lá, é. vai ser bem interessante. O meu público, basicamente, eu tenho muito aluno, ex-aluno, né, que me segue, que já vem da sala de aula, porque, indiferentemente da disciplina que eu estou trabalhando, se rola um contexto em sala de aula que dá para falar alguma coisa referente a isso, tento sempre acrescentar alguma coisa referente a isso em sala de aula. Como eu consegui encaixar, por exemplo, nos integrais que rolou na escola, aí, nos trabalhos integrados, encaixar a inteligência emocional. A divulgação basicamente é através do Instagram agora, né? Eu tô começando a colocar mais coisas. Há um tempo atrás eu tinha o meu canal no YouTube, né, de filosofia, É né? verdade, eu lembro. Uhum. Tá um pouco parado, assim, faz um tempinho que eu não posto vídeo nenhum, mas acredito que
começando a fazer outras coisas agora, eu vou começar a mexer de novo com o YouTube, porque é uma coisa muito interessante, cara. Porque se tu souber usar das redes sociais, que nem agora a gente estava falando agora mesmo, tu consegue encontrar muita coisa legal, cara. O YouTube, por exemplo, é uma fonte de conhecimento imensa, cara, se as pessoas souberem usar. E eu pretendo colocar mais material voltado a esse novo contexto que eu tenho agora, né? De trabalhar com o desenvolvimento humano em si, porque abrange um monte de coisa, sabe? É um leque muito grande. E usar das formações, das coisas que eu estou estudando para agregar cada vez mais valor em cima disso, né? E a princípio, como eu falei das lives, é essa a ideia, fazer as lives, fazer o presencial. E agora tô montando, tá quase finalizado ali um material que quero começar a mandar para as empresas, porque já acaba sendo expandido para qualquer ambiente, cara. É uma coisa que todos precisam, cara. Uhum, A pessoa que ainda não despertou para isso, ela precisa começar a buscar isso, uhum. porque nos dias de hoje, principalmente no pós-pandemia, né? As pessoas, como a gente acabou de falar sobre a rede social, o que aconteceu com o psicológico das pessoas pelo tempo que ficaram confinadas, obrigadas a usar máscara, seguindo um monte de restrições? O que aconteceu com o psicológico dessas pessoas? A pandemia acabou adoecendo muitas pessoas psicologicamente. E não é por conta de coisas que nem. Tem o filme, por exemplo, o filme Divertidamente, né? Divertidamente tem duas edições Uhum. aí do filme. Esse filme trouxe para as pessoas mais comuns, assim, essa ideia de que existe uma coisa acontecendo aqui dentro, É uma baita aula de consciência, né? mas aquilo lá, o que o filme aborda é uma coisa muito superficial do que acontece, uma coisa Uhum. animada, tal, Mas tal, desperta, né? mas desperta para buscar. Teve Uhum. muitas crianças que, quando eu apliquei isso em sala de aula, eu até usei os bonequinhos lá, né? Conseguiram lembrar das coisas que aconteciam no filme e eu consegui explicar de uma maneira mais técnica, mas com o exemplo do filme. Né? Uhum. Então, é muito importante para os dias de hoje as pessoas buscar o desenvolvimento emocional, não só para si, mas como eu falei antes, né? Para um todo, né? A gente precisa conviver e para conviver bem em harmonia, a gente precisa estar com o emocional em dia, no caso, né? Legal, cara. E partindo para o final. Vamos lá, pergunta final, assim, ó. De forma prática, qual é a maior transformação, pessoal ou profissional, que uma pessoa pode ter aplicando os conhecimentos que tu vai transmitir para ela? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta porque é isso que as pessoas buscam, né? A ideia de trabalhar a inteligência emocional é despertar nas pessoas que elas têm o poder de gerenciar as próprias emoções. Elas têm capacidade de gerenciar elas, de lidar com elas, né? Saber agir, né? Questionar e saber agir antes de uma ação impulsiva. Eu estou extremamente com raiva, eu posso criar uma pergunta em cima, a pessoa ter consciência disso. A ideia da formação, a ideia desse conteúdo é realmente fazer a pessoa desenvolver dentro dela mesmo a capacidade de ter autoconhecimento. O autoconhecimento ele só é desenvolvido se a pessoa entender que é necessário. Então a finalidade dessa formação é as pessoas perceberem a necessidade de buscar autoconhecimento. Não é uma coisa superficial, não é uma coisa fácil de fazer. Demanda muito tempo, persistência, como a gente falou ali, questão do exercício, né? Precisa repetir muitos processos, precisa fazer várias coisas até aquilo lá virar uma máxima, né? Tu se transformar numa pessoa blindada mesmo, blindada emocionalmente, tu bater no peito e dizer assim, não, aqui ninguém vai atingir. A pessoa acordar de manhã e repetir assim, não vou reagir nenhum estímulo negativo hoje. Não vou reagir nenhum estímulo negativo. E conseguir fazer isso, passar o dia sem ter uma descarga energética, porque toda descarga emocional, ela demanda muita energia. E pensa, se eu tenho essa energia disponível, por que eu não posso canalizar essa energia para outra coisa, a não ser para essa descarga, né, emocional, reagindo a qualquer coisa? E essa é a finalidade da formação em si. As pessoas terem essa capacidade de autogerir as emoções. Então a gente pode dizer que a pessoa que passa pela tua formação, ela entende que ela tem um potencial gigante para fazer qualquer coisa, que ela pode ficar blindada a qualquer coisa negativa ou, enfim, alguém que queira o mal dela e ao mesmo tempo ela pode mudar a vida da família dela e de Com outras pessoas. certeza. Quando tu muda os teus familiares, o pessoal que faz parte do teu círculo mais próximo percebe essa mudança, né?
a transformação começa a acontecer também. Não adianta você forçar, por exemplo, a mudança das outras pessoas. Se eu mudo e pelo meu exemplo eles mudam, né? O exemplo faz muita coisa. Então, se eu começo a agir diferente, começo a ver o mundo de uma maneira diferente, começo a perceber que eu tenho poder sobre a minha própria vida, começo a prosperar, começo a crescer, as pessoas vão reparar, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Como é que ele mudou tanto assim? Elas vão se questionar sobre isso. Daí a pessoa pode ser o elo de ligação para esse conhecimento. Assim, começa estudando isso aqui. Começa olhando isso aqui. Não custa nada compartilhar para uma pessoa, já que a gente usa bastante rede social, compartilhar um vídeo sobre um conteúdo legal que está lá na internet, que acrescenta, que constrói, que transforma, sabe? Então, o primeiro passo é esse. Você mudar em si próprio e virar um exemplo para as outras pessoas também, né, começar a mudar também. Bom demais. E eu quero fazer uma pergunta final, cara. Não sei se você vai ficar bravo comigo. Lá vem. Por que os sociólogos, lógico, tudo lógico, filósofos, são tudo doido, cara? Todo mundo acha isso. Por quê? Porque é muita inteligência, muita fala. Tu quase não fala, dá pra ver? Fala muito, por que eles acham isso? Cara, é assim, os filósofos, eles costumam... As pessoas costumam ver que os filósofos, eles pensam fora da caixa. Eles não costumam estar dentro do mesmo pensamento do coletivo geral, assim, da grande massa. Eles estão pensando coisas além. Eles veem além. Só que eu já vejo a filosofia de uma maneira diferente. A filosofia para mim já ficou um pouquinho mais ampla, assim, ó. Eu não vejo que a gente pensa fora da caixa. Eu penso que não existe caixa nenhuma. O conhecimento, ele é livre. O conhecimento está aqui disponível para todo mundo o tempo todo, cara. As pessoas podem até achar uma das minhas aulas de filosofia, né? Eu escutei muito já isso, né? Tu é muito doido, né? A parte massa de tudo isso eu posso pensar diferente, eu posso ser diferente, eu posso contestar o que é imposto pelo sistema. Se contestar o que está sendo imposto e o que está sendo imposto é prejudicial a mim, eu tenho que questionar. E essa é a função da filosofia principal. A gente é doido porque a gente questiona tudo. E as pessoas normalmente não questionam as coisas. As pessoas só vivem. Volta aquele contexto sobre a questão do automático. Automático. As pessoas vivem no automático e não se questionam de nada. Se eu questiono a minha realidade, eu transformo ela. Eu sou o único responsável por co-criar minha realidade. E sou eu que coloco todo dia o tijolinho para construir pontes ou muro. Incrível, cara. E fala aí pra galera onde eles podem te seguir, te acompanhar mais do teu trabalho e tudo mais. Bem, a gente tem a gente começou um trabalho também lá em Dr. Pedrinho, que é o Instituto Mandala Azul, né, que trabalha reprogramação mental, reconstrução cognitiva, trabalha as questões de inteligência emocional também. A gente vamos começar a montar as turmas dos grupos de estudos, que a gente vai ter grupos de estudos presenciais lá na sede. Tá quase finalizado, a gente vai começar a abrir as turmas início de fevereiro. Acredito que já vai estar tudo certo. Mas podem procurar... estou olhando para essa câmera. Aqui, podem procurar no Instagram Julio C.mes, né? Que é o meu nome lá no Instagram. E também tem outros canais, né? Tem o Instituto Mandala Azul, que é a página do Instituto lá no Instagram. E Viajando na Filosofia também no Instagram. Só chegar lá, tem aulas de filosofia. Uma frase fala do filósofo e fala do contexto que a frase estava remetendo. Legal, cara, tem legal. Bastante coisa lá. E pessoal, vocês querem seguir lá, no meu pessoal também é Eduardo Felipe, Instagram. Eu estou fazendo conteúdos com dicas de marketing, enfim, stories, Instagram, Reels, etc. Para quem quer vender mais. Então a gente utilizou a metodologia da Farol, que a gente utiliza hoje com os nossos clientes. A gente está desenvolvendo um curso online. Então segue lá, acompanhe, que está sendo muito legal. E a Farol.md é a nossa agência de marketing, onde a gente atende os clientes e posta bastante os bastidores nos stories. Então é bem legal, bem dinâmico para vocês estarem acompanhando lá. Júlio, obrigado pela conversa. Foi um prazer, cara, muito legal. Aprendi muito. E pessoal, até a próxima.